eu confesso que eu fui ao Recife procurando querendo visitar a casa. Me tinha dado uma grande saudade. E quando eu cheguei defronte da casa, no quintal, na entrada da casa, eu só via ruínas e uma placa grande. Devem ter já construído aí um edifício de apartamentos. E eu tive um pouco de dor, porque com o desaparecimento da casa se aterrou um bocado de minhas memórias, de minhas histórias. Isso é no Recife, numa rua chamada Estrada do Encanamento, 724. E era exatamente isso. Minha amiga me deu esse presentão. Agora, aqui é uma coisa que eu tenho um certo gosto de mostrar, porque essa é uma tela do Paulo de Tarso Santos, que foi ministro da Educação do Brasil, do governo Goulart, e foi ele que, como ministro, me levou para Brasília exatamente para coordenar a campanha, o que se chamava Programa de Alfabetização de Adultos daquela época. E ele fez isso. O Paulo hoje é um grande, um excelente pintor. Ele fez esse quadro para me homenagear, e aqui você vê a palavra tijolo. Mas uma coisa também que me fascina na criação artística é um certo arbítrio, não, do artista criando, recriando. Se você olhar aí direitinho, você vê que você pode perceber 3 cabeças de carneiro. Você repara direitinho que essa é uma utopia, quer dizer, a alfabetização ligada a um certo gosto, isso que hoje se chamou e está se chamando de cidadania, como se a alfabetização pudesse fazer a cidadania, que na verdade não pode, mas tem que ver também. Na expressão artística do Paulo, ele associa a educação, a alfabetização, a uma certa voada até uma utopia. No fundo é a liberdade, quer dizer, a liberdade de voar. Eu fui aluno gratuito do colégio, uma das melhores experiências pedagógicas do Brasil, situada no Recife, que foi o colégio que o pai dela, com a ajuda da mãe dela, hoje vivo ainda, criou. O nome do... Colégio Oswaldo Cruz, e o pai dela chamava Luísio Araújo, era um educador que se dedicava realmente à formação no sentido global, que essa palavra tinha. Esse homem me influenciou muito. O testemunho dele não foi uma influência, vamos dizer assim, a influência que um outro professor teve sobre mim no campo de linguagem, o Moacir Albuquerque. Ele ensinava latim, era um excelente latinista, mas o grande testemunho dele foi o testemunho pessoal, o testemunho do respeito à pessoa, da afirmação de uma autoridade que não se exacerbava no autoritarismo, o testemunho do respeito, da amorosidade. Quer dizer, ele me marcou muito. E eu, toda vez que eu ia de manhãzinha, às vezes, à casa dele, terminamos muito amigos, ele me queria bem também. E eu olhava para esse quadro e dizia, um dia o pecado eu cometeria em paz a roubar isso. E engraçado, tu sabes que nessa altura da minha adolescência, do meu começo de mocidade, se me perguntassem exatamente por que, eu não sabia. Que eu acho, o quadro me tomava com sensibilidade, entende? É isso que eu te digo, como ensinar isso? Não ensina. Professor Paulo Freire, em 1991, a pedagogia do oprimido faz 21 anos. O senhor considera que é a maioridade? Olha, do ponto de vista da data de nascimento, não é maioridade. Agora, se você toma maioridade como um momento, por exemplo, de plenitude, que para mim não existe também com relação a nós. Eu não tenho
saiba com muita certeza que o meu pensamento continua em processo. Quer dizer, que os 21 anos da pedagogia do oprimido não dão a mim nenhum direito de dizer já pensei. Pelo contrário, me exigem de mim que continue pensando. E para que eu continue pensando, é preciso fundamentalmente que eu continue, primeiro, praticando, segundo, exercitando a prática de pensar a prática do outro também. Descobrir na prática dos outros, e inserida na prática sempre maior, que é a prática social, descobrir o que há de teórico. Nesse sentido, os 21 anos da pedagogia do oprimido e de sua aceitação pelo mundo, de seu espalhamento pelo mundo, tem uma significação para mim muito especial. Fala de espalhamento pelo mundo. Eu junto ou relaciono espalhamento com luz. Então eu lhe perguntaria sobre a luz que a pedagogia do oprimido jogou, lançou sobre algumas questões muito fundamentais da educação em países de terceiro mundo, países carentes do exercício da humanidade, eu acho. Quer dizer, não é fácil para mim, por uma necessária contenção de mim mesmo, uma contenção da vaidade necessária que as pessoas devem ter. Eu acho que há um limite de vaidade. Eu acho que a gente precisa recuperar um pouco o conceito de vaidade que se estragou muito, porque muita gente estragou demasiado, que usou demasiado o direito de viver feliz com o que faz. O senhor é feliz com o que faz? Mas sou muito, e não significa que eu acho bom tudo o que faço, mas eu parto para fazer as coisas com uma grande amorosidade e com uma grande convicção. A pedagogia do oprimido nasce dessa convicção? A pedagogia do oprimido é um livro apaixonado, indiscutivelmente, e que foi apaixonadamente escrito. E eu tenho a impressão que isso tem que ver um pouco com a presença desse livro ainda hoje, com tanta força, com tanta juventude. Faz meses atrás eu estive num congresso na Itália, em Reggio Emilia, e dois jovens alemães me pediram uma entrevista para rádio e jornais alemães. E a menina, a jornalista, me disse: professor Paulo, eu reli agora em a tradução alemã de seu livro, eu reli 2 vezes. Eu tinha lido há anos atrás e agora li e acabei de ler de novo. Procurando sentir certas relações entre o de que o senhor fala, os gritos do senhor na pedagogia do oprimido, e o momento histórico que nós estamos vivendo nesse fim de século, o Mestre, por exemplo, alemão. E ela disse: eu nunca achei seu livro tão atual. Fala do depoimento de uma jovem alemã. Nós associamos a pedagogia do oprimido às carências e às desumanidades do terceiro mundo e a uma proposta de refazer ou recriar ou novamente iluminar a humanidade no terceiro mundo, utilizando-os da pedagogia do oprimido.
Então, eu repito, me surpreende o depoimento da moça alemã que pertence a um país do primeiro mundo. O que tem a ver a pedagogia do oprimido com esses jovens, com esses professores, com esses artistas de primeiro mundo, de economia de primeiro mundo? Exato. Olha, é que a pedagogia do oprimido tem que ver muito mesmo com muitas coisas que estão, ainda que ligadas à economia, sobre a economia, em torno da economia. Por exemplo, mês passado, ou atrasado, eu estive em Colônia, na Alemanha, para um congresso nacional, em que um dos temas centrais eram as relações norte-sul. E houve um patrocínio de todos os estados, com exceção de um deles, que é um pouco direitista, e cujo governo se negou a participar a ajudar a formação do Congresso, etc. Inclusive, aliás, houve um fato interessante que vale a pena dizer. Um organismo internacional, sabendo disso, ajudou o Congresso com $15 mil ou $20 mil, etc. No dia do encerramento do Congresso, os professores, eram todos professores alemães, os professores informados da recusa que o governo desse Estado mais direitista, da sua recusa a ajudar o Congresso, eles fizeram uma cota, uma hora, para que se devolvesse ao organismo internacional com milhões de agradecimentos, mas para que o organismo não desfalcasse seus fundos para ajudar outros povos do terceiro mundo, mas devolveram dinheiro. Fizeram a cota e pagaram e fizeram um protesto contra o governo daquele Estado. Neste encontro, vários educadores da ex-Alemanha Oriental me procuraram e me disseram: finalmente estamos podendo ler a pedagogia do oprimido agora. Estamos lendo você. E um deles disse: olha, eu continuo um homem socialista. Eu não tenho nada a ver com o capitalismo, agora que aquilo tinha que mudar, tinha. Aí, eu acho que a resposta que eu vou te dar com relação à jovem alemã hoje, alemã antes, alemã ocidental, o comentário que ela me fez, e onde é que a pedagogia do oprimido entra nisso, é que, para mim, em primeiro lugar, isso tudo que está ocorrendo, não apenas na Europa, mas no mundo todo, com mais força e ênfase numa parte do que em outra, essa coisa do leste europeu, da União Soviética, essa mudança, isso tudo, para mim, é muito mais, e aí você vê como essa coisa tem que ver com esse encontro da gente sobre arte, entende, e educação. Isso, para mim, é muito mais uma espécie assim de ode à liberdade do que outra coisa qualquer. E a pedagogia do oprimido é toda ela, uma ode também à liberdade. Quer dizer, a minha amorosidade à liberdade, o meu gosto da liberdade, a minha necessidade da liberdade, e não da licenciosidade, porque quando eu me planto contra o autoritarismo, eu não faço concessões à licenciosidade. Quer dizer, por isso mesmo eu me planto contra o autoritarismo numa posição de autoridade e de liberdade. Quer dizer, no fundo, o que eu quero e que eu procuro viver é a tensão entre a autoridade e a liberdade, e não a autoridade e só a liberdade. O que eu vivo é a tensão entre as duas que me faz livre, o que me faz brigando pela liberdade. E a pedagogia do oprimido é isso para mim, com momentos de equívoco, com momentos... Eu agora estou até relendo todo esse livro, anoto o livro por causa desses 21 anos. E é possível que a gente tenha algumas coisas a aclarar, a retificar. Mas para mim é aí que
é aí que a pedagogia do oprimido molhada também, e em certo sentido até antecipadamente molhada desse tempo que a gente vive hoje, e tem que ver com os jovens da Europa, como tem que ver com os jovens do Senegal. Então, parece que eu compreendia mesmo a minha prática em relação a países do primeiro mundo, indica uma terceira pergunta nessa nosso bate-papo, que é o seguinte, professor. O Teatro Grips de Berlim, que é um teatro dedicado à infância e à juventude, nos anos 70, utilizava a pedagogia do oprimido como, eu não vou dizer a sua Bíblia, eu acho que a pedagogia do oprimido não permite, não. Muito pelo contrário, mas como uma orientadora na construção das suas obras poéticas, desde que o sistema educacional alemão lhes parecia, a Volker Ludwig e a Paul Nader, dois diretores do teatro, um sistema extremamente autoritário, onde os adultos desejavam perpetuar as suas experiências e não abrir espaço para as reivindicações, os interesses e o sentido dos mais moços. Então, eles se utilizavam da pedagogia do oprimido nesse sentido, de poder, com ela, criar instrumentos contra o autoritarismo pedagógico. Isso, exato. A moça alemã estaria ainda nos anos 89, né, que o senhor se referiu, nesse mesmo espaço de pergunta, de inquietação, diante do autoritarismo da pedagogia na Europa, vamos mas dizer, eu acho que ao lado disso, mais do que isso, e a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo um fim de século que coincide com um fim de milênio e um começo de século, que é um começo de milênio, em que a liberdade é, de novo, numa outra perspectiva, um tema gerador, um tema histórico. Entende? Não que nunca tenha sido, evidentemente que a liberdade, a discussão, a prática, a busca, a briga pela liberdade nos fez. A liberdade hoje se torna, professor, vamos dizer, um tema de um movimento de massa e não mais um tema de indivíduo. Mas eu acho eu acho que também tem que ver com o indivíduo. Também. O indivíduo não pode ser estranho aos temas coletivos. Está entendendo? Quer dizer, eu diria talvez para deixar mais claro como eu estou vendo e como eu penso isso. A dimensão individual de mim, quer dizer, aquela coisa mais radical e substantiva que faz que eu seja esse sujeito não repetível, que é Paulo Freire, ou seja, esse eu mesmo. Essa coisa não é capaz ou não é suficiente para explicar porque eu escrevi a pedagogia do oprimido. Mas sem ela também eu não escreveria a pedagogia do oprimido. Então, entende? Quer dizer, então essa dimensão individual de nós que foi escondida. Então, a pedagogia do oprimido, escrita por esta pessoa irrepetível, ela propõe o que de fundamental para o indivíduo que se orienta por ela? Olha, em primeiro lugar, mesmo até antes de pensar nas propostas que ela faz, uma delas eu acho que talvez seja a mais fundamental é a proposta pela briga, ou proposta da briga pela liberdade, e que eu prefiro chamar o tempo todo de libertação. E que, concretamente, que liberdade é essa do que o senhor fala? Mas veja bem, é a liberdade de estar sendo. A
liberdade de estar sendo com os outros, a liberdade de mudar o mundo, de recriar o mundo, de refazer o mundo. E isso é possível para nós, no Brasil, no terceiro mundo, no momento atual, em 1990, que estamos gravando essa entrevista? Exato, eu acho o seguinte, nós temos homens e mulheres ao longo da história, somente dentro da qual é possível mudar ou não mudar. Entende? Quer dizer, eu não acredito em mudar o mundo fora da história, antes da história. Tem que ser dentro da história. Então, aqui agora. Aqui agora. Essa briga, por isso mesmo que ela é histórica, é uma briga que tem momentos diferentes dentro de uma mesma sociedade, quanto mais em relação com outras sociedades. Quer dizer, o que, por exemplo, está sendo possível a nós em São Paulo, necessariamente não está sendo possível no interior do Nordeste brasileiro. Mas o que está sendo possível em São Paulo não é necessariamente o que deve ser feito em Paris. Entende? Mas para mim o que é fundamental é que em São Paulo ou em Paris, os homens e as mulheres de hoje, do tempo nosso, vivam com plenitude este hoje nosso, em que o amanhã está, ou que está grávido do amanhã. Quer dizer, o amanhã não é uma província à espera de que eu chegue lá. E existiria alguma coisa? Só chego lá se eu mudar o hoje. Quer dizer, o amanhã está metido dentro do hoje, esperando que a gente mude o hoje para gerar o amanhã. Então, qual seria, professor, a proposta, digamos assim, concreta dos homens e mulheres de Paris e dos homens e mulheres de São Paulo em relação, ou utilizando-se da liberdade proposta na pedagogia do oprimido? O que nos une? O que poderia nos unir no próximo milênio? Eu acho que o que poderia nos unir, em primeiro lugar, é essa... não é apenas o gosto da liberdade, mas é a consciência de que, para que o gosto fique gostoso, é preciso que eu brigue por ele. Eu continuo a achar que sem a briga, sem o conflito, a gente não se faz e a gente não se refaz. Agora, quando eu falo... Isso quer dizer guerra, professor? Não, é isso que eu quero dizer. Isso pode ser, mas não necessariamente. O senhor é um pacifista? Mas claro que sou. Agora sou um homem realistamente histórico. Ele quer dizer, eu me reconheço vivendo uma determinada realidade e que me leva, que me condiciona a essa ou aquela forma de comportamento. Para você ver que não é por acaso que eu venho sendo, desde a juventude, um professor e um educador. Existe diferença entre professor e educador? Não. Eu disse um professor e educador para não dar a impressão de que eu teria sido, na mocidade, quando eu ensinei sintaxe, por exemplo, da língua portuguesa, que eu teria sido só um professor. Quer dizer, eu acho que não. Eu acho que há um pouco de diferença entre o educador e o pedagogo. Quer dizer, eu acho que o pedagogo é mais, sem ser apenas o pensador que se distancia da prática educativa para conhecê-la teoricamente. Enquanto que o educador, que precisa também de um afastamento de sua prática para conhecê-la teoricamente, como é que eu diria, se dá menos ao pensar. Então, sem deixar de se dar, porque se ele não pode também deixar de se dar. O que medeia, professor, a distância entre a teoria e a prática? Na sua pedagogia do oprimido? Olha, eu acho que o que medeia a distância entre a prática e a teoria é a própria compreensão crítica da prática e da teoria. Quer dizer, vamos ver se eu digo isso melhor. Eu acho o seguinte, que quando eu penso sobre a prática e sobre a teoria, eu não penso sobre uma
e a outra, mas eu penso sobre a relação contraditória, né, e processual que há entre as duas. Quer dizer, nesse sentido, para mim, não há boa teoria que não seja prática. E não há prática verdadeira que não esconda ou que não involucre no seu corpo então, a teoria ou uma certa as relações teoria. de teoria e prática não são necessariamente, do seu ponto de vista, relações pacíficas, elas são, Não, contrário, não são. tensas? Eu acho que elas são tensas. São contraditórias? São contraditórias. Eu acho que a relação entre a teoria e a prática é tão tensa quanto a relação entre hoje e amanhã, por exemplo, entre ontem. Hoje em São Paulo, o senhor à frente da Secretaria de Educação e convocando um grupo das universidades de São Paulo, né, para assessorar a reorientação da escola pública, esse grupo tem seguidamente ouvido que existe uma distância entre a teoria e a prática. A teoria é muito bonita, mas a prática é impossível, difícil. Esse grupo de professores primários da cidade de São Paulo, esse grande grupo, eles pretendem que haja uma relação muito pacífica entre a teoria e a prática. O senhor, como secretário e como mentor, líder dessa mudança, que se chama A Cara Nova da Escola, o que o senhor gostaria de dizer a esses professores, ou tem dito a esses professores, sobre essa proposta teórica e essa vivência prática que eles estão experimentando? Olha, tu sabes, eu vou te dizer com muita abertura, com muita franqueza. Não apenas como um intelectual, um professor da Unicamp, professor da PUC, etc., que eu venho sendo, mas também como secretário. Eu acho que o ponto fundamental em toda essa questão, prática, teoria, e também que nos leva, às vezes, a dizer uma coisa que na prática a teoria é outra. Se diz muito isso no Brasil, na prática a teoria é outra. Eu acho que isso tem que ver fantasticamente primeiro, com a formação eminentemente autoritária da sociedade brasileira como um todo. Quer dizer, a sociedade brasileira foi inventada de cima para baixo. Ela é menos ou mais autoritária que a sociedade de primeiro mundo? Que o senhor, olha, eu acho que é das mais autoritárias que eu tenho visitado, né, na minha andarilhagem. Entendeu? Ela é muito autoritária. Mas deixa ver se eu ponho, se eu me organizo para responder a tua pergunta, que eu acho muito importante. O que há também no segundo momento na relação prática-teoria, para pensar só no campo político, pedagógico, por exemplo, no campo maior, é que, enquanto educadores, temos, às vezes, um discurso democrático. Portanto, falamos, por exemplo, em mudar a cara da escola. E quando a gente fala em mudar a cara da escola, é porque a cara atual da escola não nos alegra ou não nos satisfaz, senão não tinha que mudar a cara. Ninguém muda a sua cara e procura o cirurgião para mudar a cara se estiver contente com ela. E também, portanto, mudar a cara significa não concordar com a cara atual e ter um sonho de cara nova. Quer dizer, então, quando a gente pensa em mudar a cara da escola, a gente pensa em mudar o que ela está sendo e tem um certo sonho, um certo desenho de uma nova escola. Obviamente que uma das primeiras coisas que vem à tona quando a gente fala em mudar a cara da escola é exatamente democratizá-la mais. Quer dizer, a escola brasileira
indiscutivelmente, vem sendo uma escola autoritária e, quase como consequência, uma escola elitista. Uma escola discursiva, uma escola que faz discurso em torno do perfil dos conteúdos. Eu não sei se fica claro isso. Quer dizer, a gente não está ensinando propriamente o conteúdo, a gente está discursando sobre o perfil dos conteúdos e exigindo que os meninos, os jovens, memorizem mecanicistamente o perfil do conteúdo, que é o discurso nosso. E isso faria a distância deixa eu ver se eu termino. conteúdo? Eu vou ver se eu termino. Então, nós fazemos um discurso em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola, da superação do elitismo, do autoritarismo da escola. Portanto, fazemos um discurso tido como teórico, em favor da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Então, o que acontece é o seguinte, é que há uma inconsistência entre o que dizemos e o que fazemos. E como é o que fazemos e não o que dizemos que testemunha, que fala de nós, porque quem fala de mim não é o discurso sobre que eu, não é o discurso que eu faço sobre coisas, mas é a coisa que eu faço através da minha ação, da minha prática. O que eu faço é que fala de mim, não o que eu falo. Ora, aí então só tem uma saída, é dizer que na prática a teoria é outra coisa, a teoria é diferente. Então eu tenho a impressão que e veja como isso tem uma raiz ideológica. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que discutir com os educadores, não impor a eles, porque seria uma forma contraditória demais, antagônica. É você fazer democracia no porrete. Quer dizer, não é possível você fazer democracia batendo nas pessoas que preferem não ser democratas. Quer dizer, não pode. Você tem que convencer. No fundo, fazer esse trabalho pedagógico democrático no Brasil implica uma certa fascinação. Entende? Quer dizer, ou você é capaz de fascinar também, não tanto você mesma, mas o sonho que você traz. Se me permite só uma pergunta dentro dessa... qual a diferença, professor, entre esse raciocínio que o senhor apresenta e a catequese jesuítica? Eu acho que a catequese jesuíta era muito autoritária. Entende? Quer dizer, e elitista também. Entende? Elitista. A catequese jesuíta, inclusive, tinha muito que ver nos começos do Brasil com isso que Nita, minha mulher, estudou no seu livro, que é exatamente a restrição ao corpo. E nós padecemos ainda hoje na educação brasileira da catequese catequese jesuítica e da linha pedagógica jesuítica? Eu acho também. Agora, o que eu acho é que, para mim como educador democrático, eu não sou catequista. Quer dizer, como educador democrático, eu me exponho democraticamente diante dos alunos e com eles. Quer dizer, eu os chamo a expor-se também. Aí seria o aspecto dialógico da proposta da pedagogia do oprimido. Exato. Não? Por exemplo, na pedagogia do oprimido, eu sou até um pouco, às vezes, duro com relação às lideranças revolucionárias e políticas que se sentem proprietárias do saber revolucionário e que desprezam completamente o saber, as dúvidas, os medos, os sonhos, as aspirações das massas populares. Entende? Isso não é revolucionário, coisíssima nenhuma, isso é reacionarismo. E eu denuncio isso fortemente na pedagogia do oprimido. Quer dizer,
por exemplo, nesse encontro da Alemanha, que eu me referi antes para você, um educador da antiga Alemanha Oriental, ele veio a mim e disse: Paulo, eu pude ler você porque eu trabalhei assessorando países da África. E aí, então, na África, eu lia você. E me lembro de que escrevi um artigo um dia discutindo o seu pensamento e entreguei à revista de pedagogia na Alemanha, e o diretor me chamou e disse que não podia publicar porque era um artigo que tratava muito bem um pedagogo burguês. Então ele aí disse: olha, realmente tinha que mudar. Quer dizer, você vê essa expressão, não, esse Paulo Freire é um pedagogo burguês brasileiro, não pode ser lido. Eu não me acho tanto burguês na pedagogia do oprimido nem nada, mas vamos admitir que fosse. E por que não ler um pedagogo burguês? Está entendendo? Quer dizer, eu tenho um horror a essa, como é que eu diria, a esse policiamento, não, ideológico, que é castrador. Quer dizer, o que você tem como educadora progressista é falar das convicções e das certezas em torno, e das certezas que não podem ser muito certas. Porque uma das coisas que eu acho que uma pessoa que pensa historicamente, eu acho que uma das melhores virtudes é a que a coloca como não muito certa das certezas. Entende? Eu sou assim, eu não ando muito certo das minhas certezas, o que vale dizer, eu estou sempre aberto a substituir uma certeza por outra que eu não conhecia, está entendendo? Ou substituir razões de ser das certezas. Quer dizer, mas voltando à coisa, vamos admitir que eu fosse mesmo um pedagogo burguês. Liberal, professor? Liberal, seja o que for, porque não lê, eu acho que tem que ler, está entendendo? Eu acho que tem que ler Gramsci, mas tem que ler também o educador liberal. Essa história de você dizer, eu tenho horror a esse negócio de já era. Não já era, porque ninguém era, todo mundo está sendo. Entende? Quer dizer, vamos ver o que é que esse cara fez, o que é que esse cara propôs. Por exemplo, dizer simplesmente Gilberto Freire não tem sentido, isso não tem sentido para mim. O que não tem sentido é essa frase. Está entendendo? E tu vai ver, eu talvez não, mas daqui para o fim deste século, o Gilberto vai ter que ser lido de novo, estudado nas academias, até para ser criticado, entende? Tem que ser estudado. Professor, a boniteza do estilo de Gilberto não pode ficar escondida. O senhor, então, é um educador liberal, professor? Não, eu sou um educador socialista. O meu sonho é o socialismo. Mas o socialismo democrático, para mim, o que não deu certo nas chamadas experiências socialistas, foi exatamente a moldura autoritária em que meteram o socialismo. O que está dando certo no mundo ocidental não é o capitalismo, não, é a moldura democrática em que está o capitalismo. Está entendendo? Tira essa moldura democrática da França, da Alemanha, de tudo, proíbe que trabalhador se brigue, restringe o direito de greve, limita a participação popular e o capitalismo deles fica pior do que o nosso, ou igual ao nosso. Entende? Então, o que eu me bato por um socialismo cujo contorno é democrático e por isso mesmo não tem medo de ler um livro de um liberal. Agora, eu não sou o chamado liberal. Eu perguntaria ao senhor, professor, na pedagogia do oprimido, vendo aqui, do lado de cá, do seu autor, a arte tem um papel? E quais seriam as figuras que ela deveria assumir na pedagogia do oprimido? Olha, eu não sei bem se vou poder, com uma certa autoridade, responder bem a pergunta. Mas, então, eu começaria a tentar responder cercando um pouco o próprio tema. E o ponto de partida para esse cerco, não, seria o seguinte: olha, faz parte da natureza da prática educativa a boniteza. Em outras palavras,
o ser da educação, se eu posso usar essa linguagem assim um pouco mais abstrata, o ser da educação tem que ver com conhecimento, tem que ver com política, tem que ver com ética e tem que ver com estética. Vale dizer, em outras palavras, que não há prática educativa que não seja, ao mesmo tempo, um que fazer gnosiológico em que os sujeitos, educador, educandos, se envolvem mediados pelo conteúdo, se envolvem na busca da decifração. O que é ensinar? Ensinar não é fazer o discurso sobre o perfil do conteúdo, mas ensinar é propor ao educando uma aproximação gnosiológica ao conteúdo enquanto objeto de conhecimento. Então, eu lhe perguntaria, professor... Deixa eu só terminar, antes que você pergunte. Mas se não há prática educativa e que não seja assim, por isso mesmo é que eu afirmo que jamais houve pedagogia sem conteúdo, jamais. Não pode haver uma reflexão pedagógica, que é uma reflexão que se dá em torno de uma prática educativa, não pode se dar sem conteúdo. Quer dizer, o conteúdo é um elemento indispensável à prática educativa, enquanto objeto de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a prática educativa tem exigências de ordem ética, mas tem também, ela é normalmente bonita, porque ela tem que ver com a formação do ser. E o ato de formar é ao mesmo tempo estético e ético. Quer dizer, há uma relação indicotomizável entre boniteza e moralidade e decência. Não puritanismo, mas pureza. Então, a arte se ensina, professor? Bem, agora isso é que é outra coisa que cabe mais vocês dizerem. Eu acho que não. Eu acho que o que é ensinar arte? O que é ensinar literatura? Será que alguém pode me fazer poeta? Me ensinar a ser poeta? Quer dizer, eu acho que não, me ensinar a pintar quadros. Agora, o que é que na arte se ensina? Eu acho que um sem número de técnicas, de processos, sem os quais o artista não instrumentaliza sua linguagem. Bem, pelo menos. Ele tem... Aí é que eu te digo, é possível que eu esteja dizendo até disparates aí para os especialistas. Mas eu não me vejo, por exemplo, para mim não é possível transformar a expressão estética em objeto de conhecimento e ensinar. Agora, eu ensino a história disso. Também. Quer dizer, a história da expressão do bom gosto e do mau gosto. O senhor acha que a arte é uma articuladora de conhecimento? Bem, mas eu acho que a arte tem uma importância fantástica nisso, na articulação do conhecimento. Entendeu? Ela é em si um objeto de conhecimento, professor? Ela pode ser o objeto de conhecimento quando eu me pergunto o que é a arte. Agora, ela para mim não é objeto de como é que está me faltando a expressão? Quer dizer, eu digo a você o que vem sendo a arte, mas eu não transformo você em artista porque disse isso. Está entendendo? Em outras palavras, por exemplo, eu ensino alguém a ser médico. Mas o que há também na própria prática médica de artístico, eu também não ensino. Como na prática educativa. A prática educativa, como eu disse, ela é em si bonita e ela demanda boniteza no seu que fazer por parte de quem a faz. Mas eu não transformo você num bom educador enquanto bom artista. Então, qual seria o papel da educação artística na escola pública, principalmente hoje, nessa reorientação curricular que o senhor propõe para São Paulo, na busca dessa cara nova? Qual é o papel desse professor de educação artística? Em primeiro lugar, eu tenho a impressão que na medida em que uma prática escolar considerar a
a expressão artística como algo indispensável, como algo substantivo, como algo tão necessário quanto saber matemática, para a vida, para a vida. No momento em que a escola testemunha isso ao aluno, no momento em que a escola respeita a expressividade criadora do aluno, em que a escola respeita as práticas fazedoras de boniteza dos meninos. E quando a arte fala coisas que não são bonitas, mas são feias, professor? Não faz mal se a arte, é o direito que a arte tem também. Eu acho que a escola precisa acabar, a escola precisa diminuir os medos. Medo que o menino faça isso, que o menino faça aquilo. É preciso desneurotizar a escola. E para mim, a coragem da liberdade leva para isso. A arte, então, seria um meio para que a escola pudesse expressar as suas verdades, sejam bonitas ou sejam feias? Mas eu não gostaria de dizer que a arte seria um meio para isso, porque eu acho que a arte tem que participar da escola, é como ela mesma, é como fim. Ela não é atividade meio, então? Ela é uma atividade fim? Pode ser até que possa ser meio, mas é preciso ser respeitada como atividade fim. Quer dizer, a arte tem que ter um lugar na escola, um lugar de respeito. Então, professor, nós temos visto, assim, seguidamente, professores da rede pública abordarem a arte como atividade meio, né? Principalmente considerando a perspectiva do tema gerador. Então, quando se fala agora na pedagogia do oprimido e a sua proposta, a sua estratégia de tema gerador, professores de ciências, ou de matemática, ou de geografia, começam a encarar a arte como apenas uma atividade meio para suplementar ou complementar as suas atividades de aprendizado de conteúdo. Não, olha, como é que o senhor veria essa questão? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de voltar ao comecinho da tua afirmação. Eu gostaria de dizer de novo que o fato de eu ser secretário de Educação não significa que a pedagogia do oprimido, com tudo o que ela representa, é a Bíblia da Secretaria, de jeito nenhum. Ninguém é obrigado sequer a ler a pedagogia do oprimido, ninguém é obrigado a ler Paulo Freire. Eu acho que devem ler, entendeu? Eu acho que devem ler, porque eu estou agora na Secretaria, e então vale a pena saber o que eu andei dizendo por aí. Mas não é, quem deixar de ler não vai ser punido, de jeito nenhum. Segundo, tu sabes que para mim o que é bonito nessa administração da gente é que a gente se funda nos seguintes princípios. Primeiro, não é possível deixar de fazer alguma coisa durante essa administração da Erundina. Agora, segundo, não é possível fazer absurdos. Eu gosto sempre de dar um exemplo nesse campo dos absurdos. Por exemplo, uma professora de alfabetização infantil não pode chegar junto da gente e dizer: olha, Paulo, eu estou com um projeto aí formidável, sabe? Eu quero começar, eu quero fazer com uma turminha só, eu quero fazer a alfabetização começando com A, F, H, L, M, etc. E eu diria: não dá para fazer isso, porque faz mais de 60 anos que a ciência já provou que isso não pode, que isso está errado. Então não vamos fazer isso. Vamos repetir essa pesquisa. Entendeu? Isso já está provado que não dá certo. Ninguém, até hoje, homem nenhum ou mulher nenhuma, quando criança, começou a falar dizendo um dia F em casa. Eu não conheço um exemplo disso. Que o menino começou a falar assim, L, daí a pouco vai Y. Nenhum menino fala assim, fala partindo logo para a sentença. Então, essas duas coisas não são possíveis. Mas é possível, você veja o número de escolas que estão hoje na rede fazendo projetos próprios no campo da formação e não o projeto que a gente sugeriu. É um grande número. Então, está descartada que a pedagogia do oprimido seja assim, uma espécie de pauta, não de uma pauta obrigatória. Mas voltando agora, aqueles que fazem, exato, mas voltando agora, se preocupando com o tema gerador. Exato. Eu acho
não é possível, por exemplo, no meu entender, na discussão de uma temática geradora, inclusive na distribuição interdisciplinar, através de que nos aproximamos ao tema para apreendê-lo, não é possível esquecer, primeiro, que tudo isso é um processo de boniteza já em si, e que, portanto, tem que ver com a arte. Quer dizer, a arte comparece aí, eu diria, pela própria natureza dela e da educação, independentemente da preferência ou não, do gosto ou mau gosto da professora, ou do educador, do cientista. Segundo, a arte comparece aí não apenas como uma espécie de instrumentinho para ajudar que os outros, os cientistas, os mais competentes do entorno do mundo, exercitem o seu saber. Não. A arte faz parte desse processo com a mesma necessariedade com que o psicólogo se aproxima de um determinado tema para analisar. Quer dizer, você veja, por exemplo, agora a gente tem outro exemplo interessantíssimo. Dentro da rede, a gente tem um ano e pouco, perto de 1 ano e 10 meses, da experiência realizada com a questão da sexualidade, a equipe da Marta Suplicy, ou aqueles que trabalham com Marta Suplicy, e a nossa equipe, que trabalha com essa equipe, sendo formada e desafiada, e 4 a 5 mil adolescentes passaram por essa experiência dentro da rede. O que se vem comprovando agora, com a experiência da compreensão do sexo, e ver bem, não é possível escapar à boniteza nessa análise. Portanto, a natureza artística também é, de novo, a unidade entre estética e ética. O que se vem comprovando é que, de modo geral, os adolescentes que se comprometeram com a busca da compreensão de seu corpo, os adolescentes que se começaram a desinibir com relação a seu corpo, a não ter, primeiro, vergonha dele, a não ter medo dele, a afastar do corpo essa aderência do pecado, podendo voar um pouco com a sua fantasia, a não ter medo de perguntar, de inquirir, de indagar. Os temas geradores fundamentais da experiência da sexualidade foram masturbação, aborto, relações sexuais, fazer amor ou não fazer amor, castidade ou não castidade. Esses são os temas geradores postos não pelos professores, mas pelos adolescentes. O que se vem comprovando nessa experiência fantástica é que os meninos engajados nela melhoraram, primeiro, nas relações em casa. Segundo, melhoraram fantasticamente nas relações entre eles. Terceiro, desenvolveram a sua produtividade científica e criadora. Passaram a ser mais criadores, mais indagadores e a aprender melhor as outras disciplinas. Eles passaram a ser mais sensuais, professor? Eu até pediria a Deus que os fizesse mais sensuais, porque eu acho, eu te digo, pode ser que muita gente se espante, eu te confesso, vou dizer uma coisa para espanto de muito espectador, de telespectador, como é que se diria isso? Eu pergunto isso porque a arte e a sensualidade não Mas se distanciam. Por exemplo, você sabe que eu tenho medo do sujeito que não gosta de comer, que não tem o gosto da comida. Eu tenho medo do sujeito que não vibra sensualmente diante do mundo. E eu tenho medo do sujeito que diz que não ama. E até que faz amor sem amar. Eu perguntaria qual o papel que a arte ocupou no seu aprendizado. Olha, e se ela ainda ocupa? Eu te diria que a arte ocupou um papel importantíssimo na minha vida, na minha existência inteira, de que o aprendizado não se afasta. Não? E
mesmo nos momentos em que eu nem sequer suspeitava de que houvesse arte. O senhor dá licença de sentar ao seu lado? Pois não. Mesmo nos momentos em que eu nem sequer suspeitava de que houvesse arte por perto de mim. Entende? No fundo, eu te diria que sempre foi difícil para mim existir, né? sem tomar a existência como uma forma quase de pintar e desenhar o mundo. E isso não significa que eu seja capaz de desenhar. Quer dizer, a escola primária cometeu, inclusive, um erro terrível com relação a mim, porque decretou que eu não tinha jeito para pintar, que eu não tinha jeito para desenhar, e eu acreditei nisso. E hoje eu tenho uma baita... Você não imagina, por exemplo, o gosto que eu teria só que eu fiquei tão intimidado que nunca pretendi fazer experiências assim, mas o gosto que eu teria se eu pudesse pôr no papel. E aí é que eu acho que era possível me ensinar alguma coisa, que são exatamente as técnicas de como fazer, jogar com as tintas, de como mexer o pincel, etc. Mas se eu pudesse colocar no papel alguns dos sonhos, entende? Que passam pela minha cabeça quando eu estou com gente ou quando eu estou só, sobretudo. Quer dizer, até hoje, o meu pensamento, por exemplo, eu acho que a minha linguagem não significa que a minha linguagem, a forma como eu escrevo os meus livros, que seja uma coisa formidável, nada disso. Eu não me acho um escritor. E quando eu sou muito exigente comigo mesmo, eu não me acho um escritor, é exatamente porque eu acho que eu não consigo sempre, só uma vez ou outra, alcançar um certo momento estético da linguagem e na linguagem. Entende? Então, essa coisa é em mim uma permanente busca. Quer dizer, mas não necessariamente através desta ou daquela forma de expressão artística. De modo geral, eu gosto de tudo que é bonito, de tudo que provoca uma relação, uma sensação de bem-estar, de boniteza. Eu às vezes fico sentado aqui sozinho, olhando a parede dessa sala da gente, que tem muito que ver com Nita, né? Um pouco comigo, e, em certo sentido, até refazendo essas coisas mentalmente. Quer dizer, no fundo, eu gosto de viver artisticamente, por isso sou um educador. O senhor fez teatro na infância? Não fiz. Como é que ele teve presente na sua infância? O senhor que é do Nordeste, né, onde a tradição dos mamulengos é uma tradição não fiz, mas tu não teatral imaginas, das massas arcaicas. tu não imaginas as horas que eu, aos 6 anos, 7, 5 anos, que eu passava dentro dos mamulengos na praça, perto da casa onde eu nasci, que eu visito sempre, toda vez que vou ao Recife, e nunca esqueci de uma figura da época que era tradicionalíssima no mamulengo, que era uma figura de negro chamada Cabo 70. O Cabo 70 era um cabo de polícia no interior. Você vê um pouco do autoritarismo também, que eu não pescava na época. Mas eu me identificava muito com o Cabo 70. O Cabo 70? Cabo 70, você já imaginou? Com a figura mais autoritária. Uma figura autoritária, mas ao mesmo tempo bonachona, defensora do oprimido. Ele não metia o porrete no oprimido, não metia no opressor. Ah, então era um cabo um Era um diferente. cabo diferente, era um cabo da pedagogia do oprimido. Exerceu em mim um... Não era um militar brasileiro. Não, ele tinha um chefe dele e tudo, mas a farda um pouco velha, surrada. Mas isso tudo exercia em mim um fascínio, uma influência enorme sobre mim, não há dúvida nenhuma. E o senhor não brincava lá, fazia seus jogos dramáticos com seus irmãos?
Como é que é? O teatro não, realmente, a imaginação do jogo dramático não passou? Não passou, né? E por N razões. Mas você veja que não foi por acaso que, inclusive, no começo de minhas experiências como educador, quando não usei, eu propus o uso das dramatizações também, e não influenciado pelos psicodramas, por exemplo, que só posteriormente eu vim teoricamente conhecer, mas é que eu acreditava na força da dramatização. E aí o senhor estaria vendo a dramatização como atividade meio ou ela como uma atividade não, olha, eu vejo as como duas. ato de arte? Não, eu acho que ela pode ter as duas dimensões. E o que poderia caracterizar a minha compreensão dessas duas dimensões, professor? Não, eu acho o seguinte, você pode ter uma dramatização que, continuando a ser arte, ajuda você a alcançar um determinado objetivo psicopedagógico, por exemplo, político-pedagógico. Um exemplo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Até da sua memória de Exato. utilização. Eu vou dar, por exemplo, nós no MCP, em Recife, nos anos 60, não eu diretamente, não, até que eu também, puxa, agora como eu me lembro da coisa, eu tinha uma sessão diária, nós tínhamos um programa pela rádio, uma rádio, o Movimento Cultural Popular pagava por 15 minutos todo dia, e desses 15 minutos de rádio eu dispunha de 5. E eu escrevia todo sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu escrevia seis, como é que a gente chama? Dramatizaçõezinhas. Sketches. Eu escrevia 6 e criei uma figura de um professor e de uma professora, de uma mãe, de um pai, e que discutiam sempre entre eles certos problemas de natureza escolar, de natureza política, toda noite. E quem levava isso ao ar eram exatamente os artistas do MCP, o pessoal de teatro do MCP. O senhor se lembra de alguns nomes não, olha, da época? Por exemplo, como é o nome de um grande diretor de teatro hoje no Brasil, que muito fiel às suas raízes primeiras, ele anda andariando pelo Brasil afora. Luiz Mendonça. Luiz Mendonça? Luiz Mendonça era a equipe de Luiz Mendonça que dramatizava meus esquetes. Hermílio Borba Filho tinha... Hermílio, não, eu me dava assim? muito bem com Hermílio, mas nessa época ele não tinha uma ligação. Quem teve no começo também foi Ariano. Ariano Suassuna. Não. Por exemplo, quando eu dirigi o SESI de Pernambuco, eu convoquei Ariano para fazer teatro e para fazer música clássica, erudita, com os grupos operários. A gente fez grupos de música nos centros populares com Ariano. E ele tinha um teatro do SESI naquela época, dirigido por ele, levava Molière. Quer dizer, eu aposto muito nisso tudo. Dessa experiência, professor, para cá, nos separam quantos anos? 30 anos? Por aí, O senhor viria ainda com uma proposta atual? Uma proposta que se conjuga com a modernidade que mas hoje não há dúvida se pretende nenhuma, para esse país? Não há dúvida nenhuma, entende? Eu acho que a modernidade é tratar bem o povo, sabe? Entende? É respeitar o povo. Quando eu digo povo, eu acho, às vezes os sociólogos dizem que isso é uma linguagem muito vaga, não? Eu preciso dizer o que é povo mesmo. E eu nunca esqueço de uma menina, uma operária daqui de São Paulo, que quando eu voltei do exílio em 1980, eu li um textinho dela em que ela perguntava a si mesma, e o que é povo? E ela respondia, povo é quem não pergunta quem é povo. Eu achei isso uma maravilha, uma grande resposta. Exatamente, povo é quem não pergunta quem é povo, já sabe o que é.
Eu acho que a modernidade é isso, a modernidade pode ser antiquíssima, entende? Quer dizer, e no Brasil, o que a gente observa, outro dia eu dava uma relação a uma jornalista que me entrevistava, de uma temática, da temática de minha geração, no campo da educação e no campo da política em geral, e é a mesma de hoje. A mesma de hoje, só que tem uma vestimenta diferente às vezes. E o tratamento dessa temática não pode ser o mesmo que foi feito, que foi dado nos anos 60, nos anos 50, mas nos anos 40, nos anos 20 se falava em analfabetismo desse país, se falava em expoliação, se falava na necessidade da reforma agrária. Isso tudo são temas históricos, sociais, políticos, culturais de hoje. O analfabetismo está aí, desafiando a gente. Os 10 a 11 milhões de meninos e de meninas em idade escolar proibidos de estar na escola é um tema que acompanha esse país desde que ele foi inventado. Então, para terminar, professor, eu queria fazer uma pergunta que vem endereçada pelo professor Geraldo Porto, do Instituto de Arte da Unicamp. E, aliás, alguns professores fizeram perguntas e, como o nosso tempo está restrito, destas várias perguntas eu vou separar uma que me parece tem a ver com o todo do raciocínio que se desenvolveu. Né? Então, a pergunta do professor Geraldo Porto é a seguinte: qual a contribuição que os países subdesenvolvidos como o nosso têm dado à praxis pedagógica e artística do primeiro mundo? Isso é uma pergunta. A outra é se a África foi a fonte inspiradora do modernismo pictórico via cubismo, por exemplo, essa dívida não é todavia reconhecida. Que outras dívidas os centros homogêneos ainda não nos creditaram? Olha, talvez eu frustre o nosso amigo da Unicamp. Como eu te disse no começo, algumas dessas perguntas são tão específicas e que exigem respostas também um tanto específicas que escapam a uma visão mais geral minha. Mas com relação a essa indagação dele, primeiro, se há mais ou não momentos ou capítulos de influência do chamado terceiro mundo sobre o primeiro, e por que é então que o primeiro não se reconhece nessa relação de influenciado e condicionado. Práticas que ele chamou de práticas pedagógicas e artísticas. Exato. Não, eu acho o seguinte, aí eu respondo de forma mais geral, específica. Eu acho o seguinte: quem perfila é quem tem o poder. E quem não tem o poder é simplesmente perfilado. Para que o perfilado? Veja bem, eu acho que tem que ver com a pergunta que eu estou dizendo. Para que o perfilado possa perfilar o seu perfilador, é preciso que o perfilado tome o poder do então perfilador e o ponha na posição de horizontalidade com ele. E aí, então, o terceiro mundo, por exemplo. Quando o terceiro mundo puder discutir frente a frente, ou o chamado primeiro, aí, então, o terceiro mundo deixará de ser necessário, já não aceitará necessariamente o perfil que dele faz o primeiro. E o primeiro necessariamente vai ter que contar de 1 a 10 para seguir no hábito de perfilar, no hábito de descrever, de dizer, vocês são isso, e nós então somos tal outra coisa. Aí então o primeiro mundo começará a escapar a esse egocentrismo em que ele vive, de que ele se nutre e que o proíbe ideologicamente a ver na matriz considerada inferior. Porque a matriz considerada inferior não é matriz para esse egocentrismo europeu, é periferia dele.
só quando essa periferia assumia a categoria de matriz também, histórica, cultural, é que a matriz de cá, a reconhecendo como matriz, se reconhece então influenciada. Essa, aliás, é uma das brigas de 20 anos para cá do Garrodi. O Roger Garrodi vem brigando fantasticamente para dizer ao europeu que não foi ele que inventou a história, e a ciência e a cultura. O europeu está totalmente convencido disso, de que antes dele não havia história, só depois que ele chega lá no lugar. Quando ele chega à África, ele encontrou um deserto e disse: hoje, da agora em diante, vai haver história aqui, e vai haver cultura e vai haver língua, porque a gente trouxe isso tudo. Entendeu? Quer dizer, essa é a ideologia do colonialismo. No fundo, o primeiro mundo continua ainda muito colonialista diante do terceiro mundo. E é preciso que o terceiro mundo comece a lutar, a lutar através da busca da sua autenticidade, da busca da sua identidade histórico-cultural. Agora, professor, eu volto assim, até o princípio da entrevista, um comentário, né? Nós temos conhecimento, eu mesmo tive experiência de observar e até viver um terceiro mundo dentro do primeiro, na figura dos imigrantes, né? Do pessoal que são os imigrantes econômicos, que são os exilados políticos e que vivem no primeiro mundo. E tive a experiência de ver como os artistas conscientes do primeiro mundo viveram, conviveram e ainda vivem com a pedagogia do oprimido na orientação dessa relação primeiro mundo, terceiro mundo dentro da própria lógica. E aí eu citaria os artistas de teatro para infância e juventude na Alemanha, na Dinamarca, na Itália, né? Artistas que fazem do seu pensamento uma orientação como ainda não se vê no Brasil isso acontecer. Às vezes eles estão mais adiantados que nós aqui. Então, essa contradição me parece muito interessante deixar aqui marcada na entrevista, porque nós não vemos os nossos artistas de teatro para infância e juventude se preocuparem, né, com esses aspectos que o senhor levantou. E, no entanto, a gente já vê isso desde os anos de 71, 72, 73, acontecer nos países da Europa. Uma coisa interessante que me impressionou muito em algumas grandes cidades norte-americanas, Chicago, por exemplo, em Chicago, eu dediquei um dia inteiro a Chicago, alguns anos atrás, visitando a cidade, visitando os murais de Chicago, pintados por seus artistas populares. Então, a única condição que o artista tinha a única exigência era de perguntar se o dono da casa podia ser. Às vezes era um grande muro de uma igreja, a porta de uma igreja, às vezes um muro de uma casa privada, e o sujeito pede licença, pergunta se gostaria de ter um mural naquilo. Olha, e o que eu vi nessa manhã, eu tenho, aliás, um livro inteiro sobre os murais de Chicago, e também recebi há poucos anos atrás um livro de um antropólogo norte-americano que fez uma vasta pesquisa mostrando, inclusive, o que havia de presença da pedagogia do oprimido na análise dos murais. Uma coisa fantástica. Mas eu visitei um dia inteiro os murais de Chicago e vi coisas tão lindas. Você vê aí de novo o papel da arte. Não? A relação pedagogia do oprimido arte. Exato. Aí o cara pinta o cotidiano do seu bairro. E eu vi durante as minhas horas de visita, gente do bairro que ia olhar um mural recém-pintado e começava a descobrir os amigos no mural, porque o artista leva na sua memória os traços fisionômicos de gente do seu bairro e pinta o cara lá na parede. E o sujeito diz: olha aí, olha o José ali, o João,
o Pedro, a Maria, entende? Quer dizer, no fundo o cara retrata a cotidianeidade. E a pedagogia do oprimido seria essa relação em primeiro lugar, professor? Porque eu estou querendo saber... Não é bem, não seria se só isso. eu acho que isso é reduzir, mas eu queria saber o caminho didático que é percorrido para estabelecer essa relação. Olha, arte e pedagogia do oprimido. enquanto bem, eu não seria capaz de dar assim, eu acho que está involucrada na pedagogia do oprimido inteira, como momentos, como prática, como sugestão, está, no meu entender, está uma certa concepção bonita do mundo. E eu acho que aí está a arte, de modo geral. Então, nós agradecemos.